Veremos nesse vídeo: o homossexual vai para o inferno? Qual a maior mentira de Satanás por trás da homossexualidade? Existe cura gay? Sou gay, devo tentar mudar? Como se relacionar com um filho homossexual? Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Sem preconceitos, o que a Bíblia fala sobre homossexualidade? Parte 2. Como alguém se torna homossexual? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado e separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Perceba que o versículo que citei fala sobre um comportamento e não sobre uma característica física. Só um detalhe muito importante sobre esse texto de 1 Coríntios 6, 9. Olha, precisamos estar muito atentos às ciladas do diabo. Existem pessoas que distorcem esse texto e tentam dizer que a tradução real não é essa, ou coisas do tipo. Primeiro, precisamos analisar o fato de que essas pessoas nunca sequer leram a Bíblia por completo para entender quem é Deus, como Ele age. Elas não oram, não louvam a Deus, não têm um relacionamento pessoal com Deus, ou seja, estão falando daquilo que não entendem. Inclusive, alguns youtubers famosos já passaram vergonha, criticando a tradução, falando que o termo malakoi, que quer dizer homossexuais nesse texto, diz que essa palavra ela é em hebraico, e na verdade ela é grega. Alguns não têm conhecimento das regras de tradução do idioma original da Bíblia, como eu também não sou perito nesse assunto, tá certo? Mas o fato é que muitos tentam distorcer os textos bíblicos para favorecer as suas opções pessoais, as suas opiniões pessoais. Talvez alguém diga, mas será que não é isso que você está fazendo? Bom, primeiro eu quero dizer que não tenho problema nenhum com homossexuais. Eu sei que eles não gostam que a gente fale isso, mas é uma realidade. Inclusive, eu tenho amigos, parentes e clientes que são homossexuais e convivo com eles normalmente. São pessoas excelentes, como todas as outras. Agora, alguns, inclusive, são mais admiráveis que alguns héteros que conheço. Porém, quando falamos sobre o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre esse assunto, eu preciso dizer exatamente o que a Bíblia está falando. E a Bíblia deixa muito claro essa questão de homossexualidade. Para aqueles que realmente se preocupam com o propósito de Deus para suas vidas, nessa terra e na eternidade, Deus deixa escancarado aquilo que Ele fala sobre esse assunto. Porém, não podemos negar que existem pessoas que têm problemas hormonais. Porém, esse não é o fator determinante para a opção sexual da pessoa. Fato é que existem vários tratamentos e homens, inclusive, que fazem reposição hormonal, mas com hormônio masculino. A questão é a escolha da pessoa. Inclusive, existem mulheres homossexuais que, tendo nascido mulher, fazem uso do hormônio masculino para crescer barba, engrossar a voz. Então, quer dizer, a questão é a escolha do tratamento e o resultado que a pessoa pretende alcançar. Ué, mas então como é que alguém se torna homossexual? Bom, eu quero afirmar claramente que ninguém se torna homossexual, mas sim a pessoa começa a praticar a homossexualidade, que é diferente. Ser é existencial, praticar é uma atitude. Ter atitudes e práticas hoje não te definem como pessoa. Pela experiência que tenho sobre as pessoas e seus comportamentos, inclusive por conversar com algumas pessoas que passaram pela homossexualidade, eu posso dizer que, de alguma maneira, aconteceu algo para que essa pessoa tivesse tal prática. Algumas tiveram a curiosidade, e esse é um item que poucas pessoas levam em consideração. Sim, foram curiosas. A pessoa quis conhecer e acreditar como é que era, sentir aquela sensação, e aí alguns dizem assim, me encontrei. Outras vezes, a carência emocional foi suprida através de uma relação homossexual. Outros foram abusados sexualmente, emocionalmente. Outros tiveram desestrutura familiar, influência de amigos, influência dos meios de comunicação. Enfim, são diversas as situações que podem ter desenvolvido tal comportamento.
Existem muitas variáveis que podem influenciar, e é por isso que existe tanta polêmica sobre esse assunto e tão pouca definição sobre ele, porque realmente é algo difícil de se falar. Existem muitos homossexuais que dizem que nasceram assim, pois desde criança se sentiram assim. Por que será que isso acontece? Olha, nós formamos grande parte da nossa estrutura emocional, de como nos enxergamos como pessoa até os 8 anos de idade. Então é normal que por volta dessa época as pessoas dizerem: eu já sabia que eu era. Sinceramente, eu não acredito nisso. Aliás, eu conheço pessoa com 40 anos de idade que não sabe ainda onde que está, o que é da vida, para onde vai e de onde veio. Como é que uma criança de 8 anos pode saber que nasceu homossexual, que já tem essa certeza? Eu acredito muito mais nas influências externas que ocorreram no decorrer da vida e principalmente sobre como essa criança foi ensinada do que em qualquer outro item. Bom, Guilherme, então você está dizendo que um programa de TV, uma figura de autoridade, as mídias às quais somos expostas desde pequeno podem influenciar dessa maneira uma pessoa? Sim, estou afirmando isso. Não pode transformar, mas sim pode influenciar fortemente o comportamento de muitos adultos, imagine das crianças. Olha o que fala em Lucas 11:34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Sem dúvida alguma, tudo aquilo que vemos, ouvimos, sentimos influencia nossas vidas. Para que você possa entender realmente como isso acontece, assista o vídeo em meu canal que fala sobre a Disney, sobre a influência dos desenhos sobre nós. Aí você entenderá exatamente o que estou dizendo. Mas antes que alguém me interprete mal, não estou dizendo que quem é homossexual tem essa prática simplesmente porque assistiu um desenho da Disney. Não vamos misturar as coisas, tá certo? Mas a forma como um desenho ou um filme influencia uma criança pode sim incentivar um comportamento e a crença de qualquer pessoa. Eu gostaria que você assistisse também o vídeo do youtuber Gianluca, um youtuber bem conhecido. Ele conta como ele começou a prática da homossexualidade e como foi a infância dele. Por favor, entenda que eu não conheço o Jean pessoalmente. Isso não é nenhum tipo de crítica à pessoa dele e muito menos crítica à escolha de vida dele. Apenas quero dar um exemplo público sobre como ele fala em curiosidade, como tentou ficar com um homem e depois por uma mulher para ver qual que ele gostava mais, o que ele gostava de assistir quando era criança, fala das dificuldades que enfrentou. Está tudo lá no vídeo dele, onde ele conta para sua mãe sobre essa homossexualidade, tá certo? Tá aqui no final o link também. Ele fala sobre a sua experiência de vida, mas curiosamente exemplifica tudo o que eu explico nesse vídeo, sem saber que ele estava fazendo isso. Olha, quando assisti esse vídeo, eu fiquei impressionado como um item tem relação com o outro, como existe um processo bastante lógico em nossas vidas. Porém, para que o seu entendimento seja completo, realmente você vai precisar assistir aquele vídeo que eu te falei sobre a Disney, tá certo? E depois disso, assista outro vídeo do Jean em que ele fala sobre quais as suas séries prediletas quando ele era criança. Inclusive, tem uma reportagem onde fala sobre o que aconteceu com grande parte dos atores mirins da Disney. Tá tudo aí na descrição. Reserve um tempo para esse estudo. Será uma grande bênção na sua vida. Pode ter certeza nisso. Bom, somos livres para escolher o que queremos. Simples assim. E ninguém pode julgar ou discriminar quem faz essa ou aquela escolha ou opção. A verdade é que ninguém tem nada a ver com a opção das pessoas. Entenda, a questão aqui é definitivamente escolha. Assim como um homem pode escolher ter relações sexuais com várias mulheres fora do casamento, ou simplesmente por ser solteiro e achar que não existe nenhum problema nisso, ele age assim, pronto e acabou. E sim, essa é uma escolha de alguns homens que a gente vê no dia a dia e a gente não vê a sociedade fazendo a discriminação que eles fazem com os homossexuais. Lembrando que o versículo que nós lemos lá acima cita as duas práticas como reprovada por Deus. Porém, não posso deixar de dizer que da mesma maneira que temos o direito de escolher o que queremos fazer da nossa vida, sem dar ouvidos ao palpite de ninguém, Deus tem o direito de permitir que entre no céu, a sua festa particular, quem Ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas Deus quer que todos se salvem. Olhem que fala em 1 Timóteo 2, versículo 2.
Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Todos. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus aos seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Nos siga nas redes sociais, descubra como é fácil ler e entender a Bíblia. Ajude outras pessoas a conhecerem a Bíblia. Curta, compartilhe nossa página, se inscreva e ative o sininho. Assim você receberá notificações cada vez que um novo vídeo for postado. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br